Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Nery, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, aqui no bairro de Guaianazes. Temos aqui a grata satisfação de poder estar nessa noite de quarta-feira, junto com você, para estudar a palavra de Deus e esta mensagem tão poderosa, pregada pelo reverendo William Marlon Branham, o nosso profeta. E antes de começar, agradecer a vocês, mais uma vez, pela audiência, pelo interesse, por querer conhecer mais da palavra de Deus e mais da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem ela é muito poderosa. Ela veio restaurando tudo, né? E ela é realmente direcionada a converter o coração dos filhos aos pais. Então você é um filho de Deus que tem recebido esta mensagem e tem a sua convicção que ela não choca com a Bíblia Sagrada, nem a Bíblia choca com a mensagem, mas a mensagem ela está ali em Malaquias 4. Que coisa, né, amados? Malaquias 4, versículos 5 e 6, deu à luz a tudo isso, a todas essas mais de 1000 mensagens, que tem realmente, é uma mensagem desdobrada nessas 1000 e tantas mensagens, né? Então é muito bom o que Deus tem feito por nós. Então, quero agradecer novamente a participação de todos vocês, o empenho, o carinho de nos acompanhar. Então, Deus abençoe vocês grandemente. Nós falamos nos programas anteriores sobre coisas que hão de ser, vimos coisas maravilhosas, né? Falamos dos judeus, das 3 classes de judeus, né? Que coisa tremenda, né? Eu creio que isso ampliou mais o nosso conhecimento, né? Do que o irmão Brana realmente estava ensinando, mostrando que há judeus que fazem parte da noiva, que foi o primeiro grupo, judeus que vão ser martirizados, né? Multidões de judeus sendo martirizados, né? Para que se cumpra o que está escrito no 5º selo, né? Sobre almas que estão debaixo do altar, que teria que aguardar um pouco até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Esse é o segundo grupo. E também tem o grupo dos 144 mil judeus que seriam selados na sua vinda. Vimos também que essa vinda ocorre depois dos 3 anos e meio, então, e vimos que esses 3 anos e meio é o período da tribulação, e vimos que Moisés e Elias pertencem a esses 3 anos e meio, conseguinte, pertence à grande tribulação, que pertence à segunda parte do 6º selo, que pertence ao capítulo 6 de Apocalipse. Já em Apocalipse 7, nós estudamos sobre como começa aquele versículo, né? E depois destas coisas, ou seja, depois da morte de Moisés e Elias, depois da tribulação, depois dessas coisas, surge um anjo que tinha o selo do Deus vivo, e vimos que esse anjo não era o Espírito Santo, ele tinha o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e que Deus sempre faz, tudo que Deus vai fazer nessa terra, ele faz através de um agente, e o homem é o agente de Deus. Então Deus está abrindo os nossos corações para enxergar que nós temos uma continuidade, né? Nós temos uma continuidade, amados. É grande essa mensagem, né? Vimos nos programas anteriores que essa mensagem veio nos ungir para sermos sacerdotes e reis, né? Vimos também que o irmão Bruno falou assim, somos reis espirituais aqui, reinando em um reino espiritual, mas nós seremos reis aqui na terra, quando ele vier ocupar o seu legítimo trono, né? O seu legítimo posto de governante mundial, nós estaremos reinando com ele nesse grande milênio que está por vir, né? E Deus tem sido gracioso conosco, amados. Tem cada dia mais, tem aberto a luz para nós. Vimos que é uma luz, que as eras da igreja só foi uma luz inicial.
né? Isso está no prefácio das eras, né? Das eras viriam os selos, dos selos as trombetas, das trombetas as taças, né? Então tudo isso aí era o conjunto do Apocalipse se abrindo diante dos nossos olhos maravilhados. Então essa constante abertura da palavra é para nos mostrar que nós temos uma continuidade, nós temos uma continuidade. Nós cavalgaremos esse caminho uma vez mais. Que coisa, amados. Isso não te deixa feliz? Saber que você caminhará este caminho uma vez mais? Nós caminharemos esse caminho uma vez mais, porque nós retornaremos a essa terra. Porque os selos, ele é o título de propriedade que Adão perdeu, né? Mas agora ele tem voltado, Deus tem dado o título de propriedade para seus filhos, esses filhos que têm sido revelados, né, nessa última era, recebido a mensagem, né, visto a manifestação do Filho do Homem, vendo a Jesus sendo aquele que foi achado digno de abrir os mistérios de Deus, os selos, a qual João chorava muito, porque sabia que o nome dele estava escrito lá. Mas ninguém era digno de nem olhar para o livro, nem de desatar seus selos, e houve uma voz que falou: quem é digno? Só teve um digno, amados. Não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele é digno. Ele venceu, ele é achado digno. Graças a Deus, ele foi achado digno. E ele abriu os selos, e nós vemos que em Apocalipse 10, este anjo que o profeta fala que só poderia ser Cristo, desce com esse livrinho, amados. Livrinho, não com um livro, livrinho, onde estavam os nossos nomes, para manifestar os nomes que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, e toda essa natureza, toda a terra, hoje está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Como a terra anseia ver a plena manifestação dos filhos de Deus, a plena adoção, como Paulo nos ensinou, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando a igreja retornar, todos em corpos glorificados, manifestando realmente aquilo que nós fomos predestinados, eleitos, justificados, santificados para alcançar a nossa plena redenção. A nossa alma já está redimida, agora falta a redenção dessa carne aqui, é sair desse tabernáculo terrestre e entrar nesse edifício não feito por mãos humanas, eterno nos céus, o nosso corpo glorificado, voltarmos ao nosso estado original. Que coisa maravilhosa! E é tudo isso que essa mensagem significa para nós. Essa mensagem realmente ela começa com o início de nos mostrar o batismo, de mostrar a Santa Ceia, de mostrar o lava-pés, de mostrar essas ordenanças, né? Tão importante, né? Essa coisa maravilhosa que Melquisedeque trouxe para Abraão depois da batalha, quando Abraão estava lutando pelo seu sobrinho, né? Quando Abraão estava brigando com potestades, reinos, para libertar Ló, né? E depois dessa batalha veio Melquisedeque, saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho. Que coisa, né? E hoje, até hoje, nós temos essas ordenanças, né? E fazer isto em memória de mim, até que eu venha. E como nós estamos felizes de poder estar guardando esta palavra, os mandamentos do Senhor, de poder estar dentro dessa mensagem, de poder realmente caminhar com Jesus Cristo, ver o porquê nós fomos chamados. O irmão Brana falou que nós fomos redimidos com um propósito. Que coisa, né, amados? Que coisa maravilhosa. Então, eu peço licença, né? Eu deveria ter falado isso no início, mas eu peço licença para entrar no seu lar, para nós podermos juntos abordar mais algumas pepitas, algumas pérolas dessa mensagem, né? Eu tenho certeza que esses programas anteriores foram maravilhosos, né? Principalmente esses dois últimos, né? E depois dessas coisas, né? E ainda não é a hora, né? Não é hora ainda. Nossa, mas como foi bom, né?
nós realmente vermos, né, e vimos que Deus sempre trabalha com três, e que Deus enviou três anjos a Abraão, e Deus enviou três anjos à semente real de Abraão, que somos nós, e vai ter três anjos à semente natural de Abraão, né? Então vimos o desejo do irmão Brana, de ele saber que ele é aquele anjo com sinal messiânico, e vimos tantas mensagens do irmão Brana falando, o desejo dele ir, e a voz falando, não é hora ainda, não é hora ainda, porque ele ia antecipar, ia colocar Apocalipse 7 antes do cumprimento de Apocalipse 6, né, da tribulação, ia quebrar a ordem das Sagradas Escrituras, por isso que a voz falou, não é hora ainda, nunca, amados. A voz falou, não é você, isso é um pensamento errado. Não, sempre a voz falou, não é hora ainda. E quando a voz falou, não é teu lugar, é porque ainda não era o lugar dele, era o lugar de Moisés e Elias. Moisés e Elias tinha que chamar os judeus para conhecer a festa das trombetas, né? Chamar os judeus para lamentar, para chorar. É por isso que eles são as duas testemunhas vestidas de saco e cinza. Né? Então, assim, porque sempre quando havia lamentação, né, choro, arrependimento, eles se vestiam de saco e cinza. Esse é o ministério. Mas nós, amados, temos um ministério maior ainda. Nós não estaremos vestidos de saco e cinza. Quando nos aprontarmos, nós estaremos vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Nosso corpo glorificado. Meu Deus do céu. Como é bom saber quem nós somos. Como é bom saber que nós temos uma continuidade. Como é bom saber que Deus vai trabalhar conosco de novo. Falando nisso, meu Deus, né? Só de falar assim, abrir o coração, daqui a pouco o programa acaba, né? Mas eu gostaria de ler para vocês uma mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E no parágrafo 342, preste muita atenção neste parágrafo. Isso aqui mostra que nós temos uma continuidade. Olha só, não tem como ser mais claro que isso, né? Ele diz assim, notem, não uma nova geração, um transplante. Não uma nova geração, um transplante. Ele não vai levantar uma nova geração. Ele trabalha com você, comigo. Nós somos os trabalhadores, nós somos os edificadores, nós somos os construtores, nós somos a esposa do Cordeiro. Ele fala assim, não uma nova geração, um transplante. Você diz, irmão Brana, notem, olha, e aí eu falo para o editor novamente, né, negrito e colocar aí, sublinhar de amarelo. Notem, se Deus pode levantar Elias e Moisés, né, se Deus pode levantar Elias e 2.500 anos atrás, se Deus pôde levantar Elias há 2.500 anos atrás e transplantá-lo outra vez à terra para ser um profeta aos judeus, quanto mais pode ele fazer a noiva? Faça essa pergunta que o irmão Brana fez a nós, eu faço a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Se ele pôde levantar Elias há 2.500 anos atrás e transplantá-lo outra vez à terra para ser um profeta aos judeus, quanto mais ele pode fazer a noiva? Então nós voltaremos. Tem uma mensagem também, o único lugar de adoração provido por Deus, pregada em 28 de novembro de 65, amados. O irmão Brana ia partir em dezembro desse mesmo ano, tinha pouco tempo sobre a terra. Olha o que o irmão Brana fala. Agora estou ficando um tanto velho e pensei, irei? Haverá outro reavivamento? Será que verei outra época? E somente lembre-se, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco. Nós cavalgaremos por esta trilha novamente. Isso mesmo. Tão logo nos aprontemos.
é uma promessa. Veja, que coisa, como isso deve ter consolado o nosso profeta. Ele estava lá, 28 de novembro de 65, amados. Faltando um mês para ele sair de cena. Poucos dias para ele sair de cena. E ele falou, será que verei outra época? Haverá outro reavivamento? E somente lembre-se, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco. Nós cavalgaremos por essa trilha novamente. Isso mesmo, tão logo nos aprontemos. Tão logo nos aprontemos. Coloca aí então em amarelo. Tão logo nos aprontemos. Onde fala sobre aprontar? Isso está conectado com Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Sim, deixa eu frisar aqui, nós estamos nos aprontando para o rapto. Essa mensagem realmente ela vem nos preparar para o arrebatamento. Nós estamos, através das pregações, através da mensagem, através das nossas orações, através da nossa batalha, né? A maior batalha jamais pelejada, a mente, esse campo de batalha, estamos lutando, estamos nos preparando, estamos querendo manter nossas vestes limpas e conseguimos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Mas aqui, amados, aqui é Apocalipse 19, aqui é o nosso regresso. E você vai ver que este já se aprontou, ele dá detalhes. Ele dá detalhes. Como que ela se aprontou? Você sabe, né, amados, que ouvi a voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, são povos, né, a voz de grandes trovões, que diziam, aleluia, né? Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora, no versículo 8, negrito, amarelo aí, para mostrar como que ela se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado, né? Esses que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, eles fazem parte da primeira ressurreição. Então, veja, a noiva não está vestida de saque cinza. Está vendo aí que tem aí uma diferença de ministérios? Vamos aqui. Eu sei, eu gosto de... Você já me conhece, né? Eu gosto de fazer tudo explicadinho, mas é para não deixar nenhuma dúvida, né? Olha só, Apocalipse 11. Olha a diferença, amados. Meu Deus. Quer ver? Tem até um negócio. Eita, Lê. Olha só. Olha só. Que coisa maravilhosa. Vamos aqui. Vamos aqui com calma. Glória a Deus, né? Ó, Apocalipse 11, né? As duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, né? E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? Quem são essas duas testemunhas? 42 meses são 3 anos e meio. Essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Como que elas estão vestidas? Não é só, amados, Moisés e Elias. Moisés e Elias na tribulação, e acabou, pronto, acabou, sabe? Passa assim, ó, correndo assim, meu Deus, parece uma corrida de 100 metros. Né? Moisés e Elias, tribulação, depois milênio, e já estamos aqui, cedo. Calma, vai com calma. Moisés e Elias estão vestidas de saque cinza. Então, mostra o tipo de ministério que elas teriam. Lamento, iam fazer os judeus reconhecer o erro que cometeram, choro. Moisés e Elias são esses dois profetas enviados aos judeus para tornar conhecida a festa das trombetas. Mas aí, lembra do programa anterior? Mas tem a grande trombeta. Tem a festa das trombetas e a grande trombeta. Né? E aí vimos no programa anterior que quem toca a 7ª trombeta, está escrito aqui em Apocalipse 11:15, quem toca a 7ª trombeta é o 7º anjo. Então, tem que fazer um esforço assim, sobrenatural, sobre-humano, né? Para mostrar Moisés e Elias tocando a 7ª trombeta, quando a palavra de Deus está dizendo que é o 7º anjo que toca a 7ª trombeta. Pois bem, vamos aqui. Moisés e Elias estão vestidas de saque cinza. Fala também de o vestimento de saco e cinza, também fala de, podemos dizer, acesso. Olha, acesso, sim. Você vai ver quando Mardoqueu foi levar informações para Esther, ele estava o quê? Clamando, ele estava orando pelo povo judeu, e ele estava ali vestido, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver como que ele... Vamos ver aqui. É gostoso da palavra de Deus, né, amados? Olha como que é interessante. Veja o que está escrito, então, no livro de Esther, né, no capítulo 4. Então, falamos agora, instantes atrás, que Moisés e Elias estão vestidos de saco, né? Olha só como Mardoqueu aqui estava falando da consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Que coisa, hein? Então, a vestimenta de pano, vestidas de saco, eles não podiam entrar no reino, né? Mardoqueu não podia nem ter acesso a entrar no reino ainda, porque ele estava com uma vestimenta ali que não estava, não lhe dava acesso. Então, Moisés e Elias vestidos de saco mostra o tipo de ministério que eles teriam, que era para fazer lamento, choro, como vimos aqui, não é? Aqui em Esther, capítulo 4. Né? Também tem outras escrituras que fala quando assim, Jesus, né? Não, mas vamos ficar só com essa aqui. Então, veja aqui que Mardoqueu, né, estava vestido de saque cinza, né, então ele não podia dar acesso. E Moisés e Elias vestidos de saco. Então, o vestido de saque cinza fala o tipo de ministério que eles teriam, saco também, a veste de saco mostra também que eles eram suscetíveis à morte. Né? Então, o tipo de ministério que ele levaria a lamento e choro, como lemos aqui em Esther capítulo 4, mas também que eram corpos suscetíveis à morte. Já a vestimenta da esposa do cordeiro é diferente. O vestimento da esposa
é diferente. Vamos ler de novo, Apocalipse 19. Apocalipse 19, vamos ler de novo. Ó, 19, 8. Ó, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É uma outra vestimenta, é um outro tipo de corpo, né? Já é um corpo glorificado, né? Então, voltando aqui à mensagem futuro lar, o profeta fala, não uma nova geração, um transplante. Irmão, ele não vai levantar um outro Marcelo, um outro povo. Ele vai pegar a gente, esse povo que ele já levantou aqui, e vai transplantar para o outro lado do rapto. Para nós caminharmos esse caminho uma vez mais e nós continuarmos o plano de Deus. Que coisa gloriosa, amados. Meu Deus, como isso deveria estar sendo falado aos quatro cantos do mundo, né? E quando essa multidão aqui, em Apocalipse 19, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, com a morte de Moisés e Elias, quando o irmão Brana queria ir para lá, pega os programas anteriores, você vai ver que a voz falou assim, não é hora ainda, a taça ainda não está completa. Por quê? Porque Moisés e Elias ainda tinham que vir, dentro desses 3 anos e meio, está quase chegando. A noiva tem que ser tirada para que isso possa ocorrer. E eles deveriam vir, né? Profetizar nesses 1260 dias, aí a besta que sobe do abismo vai fazer frente a Moisés e Elias, né? Os matará, claro que é com permissão divina isso, né? Estava dentro dos planos, mas com a morte de Moisés e Elias, sabe onde está a morte de Moisés e Elias? Está em Apocalipse 11, né? Vamos dar mais uma... Como que Moisés e Elias toca a 7ª trombeta, amados? Ele não pode. Quando a 7ª trombeta é entoada, os reinos do mundo vêm a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, né? Nós vemos uma realidade bem diferente, porque Moisés e Elias, eles vêm vestidos de saco. Eles vêm com o ministério de trazer pranto, lamentação. Eles vêm trazer arrependimento. Eles vêm trazer choro. Eles vêm trazer tristeza. Que coisa maravilhosa. Eles vêm para fazer que os judeus caiam em si, do erro fatal que eles tinham cometido, mas também Deus que tinha cegado os olhos deles para que o evangelho pudesse vir para os gentios. Mas Paulo falou que Deus é poderoso para voltar a eles novamente. Que coisa maravilhosa, não? E em Apocalipse 11, no versículo 7, ó, e quando acabarem o seu testemunho, por quanto tempo eles testemunham? Por 1260 dias. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. 8º, versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. Que coisa!
Você viu quem está lá festejando? Muitos povos, nações, homens de vários povos, né? Às vezes as pessoas pensam que vai cair uma bomba, nós vamos sair daqui, vai cair uma bomba, vai matar todo mundo. E, meu Deus, né? Meu Deus. Não, as nações estarão aí. As nações estarão aí. E com a morte de Moisés e Elias, elas estarão festejando. Ó. Versículo 9. Sublinha aí todo o versículo 9. Negrita, ó. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. Né? Isso você pode linkar, né? Você pode conectar com salmos, porque tem um salmo já preparado para essa ocasião, onde os judeus vão lamentar este acontecido. Né? Salmo 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Você viu em Apocalipse 11? Lá em Apocalipse 11, logo no início. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede os templos de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui em Salmo 79, ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne de teus santos às alimarias da terra. Multidões, lembra do programa anterior? Multidões de judeus, né, com servos, profetas, seus irmãos judeus, né? Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e não houve quem o sepultasse. Você vai em Apocalipse 11, você vai ver que não deixaram eles, ficaram 3 dias e meio na sepultura, né? Apocalipse 11. Vamos lá, estamos estudando, estamos meditando, né? Na palavra de Deus. Apocalipse 11, ó. 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. Aí você vem em Salmo, amados. Salmo 79, versículo 3. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Esse aqui é o salmo que os judeus vão cantar chorando com lamentos. Já está aqui. Mas, pastor, já está escrito que... mas quando Jesus clamou Elohim, Elohim, lama sabachthani, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Não foi o Salmo 22? Que já estava escrito antes mesmo do Messias aparecer na terra? O Salmo 22? Quer ler o Salmo 22? Leia o Salmo 22. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Não foi este salmo que foi cumprido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor? Ele não falou essas palavras? O Salmo 79 está aqui. Vai ser cantado também. Vai ser cumprido também. Olha só, eles estão desesperados, os judeus, porque quando Moisés e Elias vierem, olha, eles vão ficar assim animados, né? Porque as duas testemunhas têm poder de fechar os céus, transformar água em sangue. Essas são as características que aponta que são Moisés e Elias. Elias falou para não chover no tempo do seu ministério. Moisés transformou as águas em sangue. Todos nós sabemos disso. Então,
E eles, quando verem Moisés e Elias vindo, eles vão ficar felizes, eles vão estar animados, né? Mas aí depois a besta sobe do abismo, faz frente a eles, vence Moisés e Elias. Você está vendo, amado irmão, dessa mensagem? Não é assim, ó, nós estamos aqui, vimos uma mensagem, fomos rápido, acabou, lá no céu, vamos orar. Tem coisas para acontecer nessa terra, essa terra é nossa. Os selos foram revelados para nós termos o título de propriedade para expulsar o poceiro dessa terra. Expulsar Satanás dessas nações. Olha o versículo 4. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. As nações vizinhas, a Israel ali, vendo Moisés e Elias, 3 dias e meio sem deixar eles serem sepultados. Aí os seus heróis. Olha aí os seus heróis aí. As pessoas falam assim, mas não precisa ensinar coisas que hão de ser. Mas claro que é necessário ensinar. Vai deixar o crente pensando que ele vai subir no rápido e aí uma bomba vai cair e vai acabar com tudo? É anti-escriturístico. Justamente coisas que hão de ser, vem colocar a palavra de Jesus em ordem. E o profeta falou que Jesus vem 3 vezes. Como não pregar a terceira vinda, né? Justamente quando você entra em coisas que hão de ser, quando você começa a saber que tem escrituras que hão de se cumprir, então você começa a dividir a palavra corretamente, você consegue conectar os cabos corretamente. Se você não tem noção de coisas que hão de ser, vai gerar muito problema para você, porque você vai ter que jogar tudo para cá, né? Você vai ter que jogar Apocalipse 19 para cá, você vai ter que jogar o milênio para cá, você vai ter que jogar todo o olho verá para cá, você vai ter que jogar que o reino de Deus já está acontecendo aqui, ele está reinando em nosso coração. Não é assim, não é? Nós temos que ter uma aproximação correta das Sagradas Escrituras, uma aproximação correta. Uma aproximação coerente, uma aproximação madura, porque nós estamos na era do grão maduro, não é? Como colocar Apocalipse 19 aqui, a terceira vinda, se a igreja sobe no capítulo 4 e só retorna em Apocalipse 19? Não é? Então, por isso que quando o irmão Brana queria ir para lá, a voz falou, não é hora ainda. Moisés e Elias tem que aparecer, esse não é o teu lugar. Estão entendendo? A festa das trombetas tinha que ser conhecida ainda aos judeus. Seu lugar não é Apocalipse 6. Esse aí não é o teu lugar. Escrituristicamente. É tão claro, né, amados? É tão claro, é tão assim, gostoso, né? E agora você pega Apocalipse 11 e linka com Salmo 79? Meu Deus. Aí no capítulo 4 eles falam para Deus, né? Estamos feito o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? O Senhor vai ficar nos corrigindo, nos castigando, não é? Porque quando eles crucificaram o Messias, eles falaram assim, que o sangue deste justo cai sobre nós e nossos filhos. Eles falaram isso. Como que eu posso dizer para vocês? É tão difícil quando você fala certas palavras sem saber o que está falando, não é? Você tem tanta certeza
E às vezes essa certeza sua é um engano e você fala uma palavra que você possa se arrepender depois. Mas é porque você não tinha luz. É melhor ficar quieto, né? É melhor observar. É melhor estudar. Ir atrás, né? Esses judeus falaram apressadamente, olha o que eles decretaram, que o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos. Sobre nós, caiu sobre eles quando Tito sitiou Jerusalém. E sobre nossos filhos, nas gerações vindouras, quando os judeus viram ali através de Hitler, Mussolini, Stalin, aquela perseguição implacável, o Holocausto, pagaram um preço também. E aquelas trombetas foram soando, forçando os judeus a retornar para a sua terra. Abordamos isso nos programas anteriores. Trombetas que foram soadas no 7º mês. Olha, há 6, né? 6 trombetas debaixo do 6º selo. A 7ª é aquela grande trombeta. Mas vamos aqui. O 5º. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Eles estão pedindo perdão. Não se lembre mais. Nós crucificamos o Messias. Agora nós sabemos que nós crucificamos o Messias. Nós estamos arrependidos, né? Porque através desses 2 conservos aqui, os profetas, eles tinham reconhecido isso. Apressa-te e antecipa-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. E livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações. Há nações ali, amados. Há nações festejando Moisés e Elias. As nações estão zombando deles. Não é? Então, tirar isso da cabeça, né? Vai cair uma bomba, nós vamos, vai matar todo mundo. Porque diria os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos seus servos. Eles estão clamando por vingança. São judeus. Há almas debaixo do altar de judeus que estão clamando por vingança e esses vivos aqui também estão clamando por vingança. Chegue à sua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Porque quando a besta mata Moisés e Elias, ela vai querer matar todos os judeus tementes e fiéis a Deus, né? Inclusive os 144 mil. Mas não, os 144 mil não são mortos. Eles passam pelo processo do martírio, pela morte desses tantos judeus, e conseguem alcançar Apocalipse 7, e lá são selados na vinda do Senhor, como estudamos no programa anterior. É só ir lá que você vai ver, está tudo explicadinho. E aos nossos vizinhos, olha o versículo 12, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, setuplicadamente, a sua injúria com que te injuriara o Senhor. Setuplicadamente, as 7 taças. Aí sim vem as taças. As taças são sem misericórdia, pura ira. Então vem eras, vem selos, vem trombetas e vem taças. Que coisa, não? Você viu que volta a gente deu? A gente estava em Apocalipse 11, e de Apocalipse 11 a gente foi para Salmo 79. E Salmo que já está escrito que vai se cumprir, e eu dei o exemplo de Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Que coisa. Então, com a morte de Moisés e Elias, está na hora, então, de entrar em cena um novo ministério. Agora é da esposa do Cordeiro, que é vestida agora não de saco, mas que está vindo vestida de linho fino, puro e resplandecente. Né? Uma veste mais poderosa.
para vencer a besta e o falso profeta, para trazer juízo e vingança. Porque, olha só, irmão, como você tem que conhecer. Meu Deus, como o tempo voa, né? Daqui a pouco já estamos indo para o final. Mas olha só como você tem que conhecer coisas que hão de ser. As almas debaixo do altar, que estão no quinto selo, o que ela pergunta? Até quando, ó Senhor, justo juiz, não vingas, dia da vingança, o nosso sangue? Né? Olha o que fizeram conosco. O profeta até fala, veja, essas almas estão clamando por vingança, eles não podem ser o material da noiva, porque a noiva não clama por vingança, a noiva vira o rosto e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso são almas de judeus que foram martirizados por Stalin. Está tudo nos programas anteriores, amados. Eu lendo isso na mensagem. Né? Então, eles estão clamando. Mas você viu a pergunta? Até quando? Aí você viu que a voz falou, e foi-lhes dada vestes brancas, e pedido que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos. Então, o dia da vingança é depois que se completa o número de seus conservos e seus irmãos, dos 2 profetas, Moisés e Elias, e dessa multidão de judeus que irão ser martirizados. E o profeta separou, novamente eu digo, as 3 classes de judeus. Judeus que fazem parte da noiva, judeus que vão ser martirizados, e os 144 mil que serão selados na sua vinda. Eles se encontram em Apocalipse 7, esses 144 mil. 144 mil assinalados. Que coisa. E quando você vai, e o irmão Brano, quando compara isso, ele compara a Ezequiel 9, onde nós já vimos a literalidade de Apocalipse 7 e suas aplicações, e lá em Ezequiel 9 é um homem vestido de linho. Que coisa, não? Né? Olha que traje, ele não está vestido de saco, está vestido de linho, tinha um tinteiro. Né? E ordenou para aqueles homens que tinham as armas destruidoras não parando a guerra, para até que ele pudesse selar. Nós vimos isso nos programas anteriores. Então, nós vimos agora que depois de Moisés e Elias vem um outro grupo, mais poderoso. Né? O profeta fala na mensagem, a sempre presente, a água da rocha, ele diz, entendem? A igreja é tomada. Parágrafo 29 da mensagem, a sempre presente, a água da rocha. Entendem? A igreja é tomada. Deus lida primeiro com a igreja, as eras da igreja. Passamos por isso. Então a igreja é levada à glória. Então o Espírito Santo retorna e toma Israel como uma nação. E atrás até aqui, enquanto as bodas do casamento estão acontecendo. Nós ficamos nas bodas do Cordeiro 3 anos e meio, as 2 testemunhas pregam 1260 dias, 3 anos e meio. E então os traz de volta no final daquele tempo. Agora, olha, amados, aí, grifa aí. Então o Senhor retorna com a noiva. Depois dos 3 anos e meio. Bem, mas não tem como, né? Aí, e que cenário vamos encontrar aqui? Qual é o cenário quando a gente descer da glória que a gente vai encontrar aqui? É esse aqui. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. É esse cenário. O pessoal está fazendo festa com a morte de Moisés e Elias. As nações aí, tudo viva. Mas, depois dos 3 anos e meio, o Senhor retorna com a noiva. E Israel vê ela. Que coisa, hein? E ó, que tempo será? Que coisa gloriosa, hein? Que coisa gloriosa. E quando nós descermos,
nós vamos descer para batalhar, para lutar por essa terra. Olha, aqui está entre os minutos 51, 52, deu uma parada que eu ia ler o quarto selo, né? E eu parei, olha aqui as nações, né? Eu estava falando assim, olha as nações em festa, né? E aí você vai emendar com isso aqui, ó. Na mensagem, amados, 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo, no parágrafo 3, olha o que o irmão Brana fala. E então ele o levou para o pináculo do templo, e então ele o levou de lá para uma montanha. E aqui está o que choca as pessoas. E ele o mostrou todos os reinos do mundo num momento de tempo. Né? Tentação. Apenas pense nisso. Em outras palavras, ele simplesmente abriu, ele viu todos os reinos do mundo. Olha o que o diabo mostrou para o Senhor Jesus. Estados Unidos, mostrou a Rússia, Inglaterra, todos eles. Ele disse, estes são meus, Satanás falou. Jesus sabia que os reinos eram dele. Ele disse, lhes darei se prostrado me adorares. Estão vendo? Mas Jesus sabia que no milênio ele herdaria elas de qualquer forma. Vai herdar quem no milênio? As nações. Povos. Nós vamos reger quem com vara de ferro no milênio? As nações. Né? Eu vou encerrar com este aqui. Né? Depois a gente pode, para não ser muito atropelado e muitas informações, mas eu creio que isso aqui é o suficiente. Vamos terminar com esse parágrafo. Mas Jesus sabia que no milênio ele herdaria elas de qualquer forma, o que é apenas alguns anos de espera. Está vendo? Ele sabia que seriam dele de qualquer forma, então ele disse, está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e apenas a ele servirá. Então Satanás tomou bastante daquilo quando ele continuava a despejar a palavra em cima dele. Simplesmente despejando a palavra nele, aquilo deu um jeito naquilo. Mas você já parou para pensar que estas nações são de Satanás? E aí, professor? A Bíblia diz que elas são controladas por Satanás. Esta é a razão que temos guerras. Mas lá em Apocalipse diz, regozijai-vos céus e terra, pois os reinos deste mundo vieram a ser os reinos de nosso Senhor e seu Cristo. Ele está falando da 7ª trombeta, quando ela tocar. Parágrafo 4. Isto aí é quando Jesus sabia que ele ia assumir o controle. E ele governou e reinou por 1000 anos. Não haverá guerras então. Todas as espadas serão transformadas em enxadões, está certo isso? E em foices. E não teremos mais guerra. Não vai ser maravilhoso? Então, amados, eu vou ficar por aqui, porque no próximo programa nós vamos abordar mais sobre este ministério que a noiva, essa continuidade do nosso ministério, né? Nós vimos tantas coisas, nós vimos que há coisas que hão de ser, né? Vimos que o selamento dos 144.000, lemos na mensagem, as eras da igreja, o profeta falando que isso vem logo após o período da tribulação. Vimos o irmão Brana falando novamente que 144.000 judeus serão selados na sua vinda, que é depois da tribulação, né? Vimos o irmão Brana separando esses judeus, dizendo que os 144.000 é a terceira classe de judeus. Ele separou as classes de judeus, a primeira que fazem parte da noiva, a segunda que vão ter multidões martirizadas e os 144.000 que serão selados no tempo da vinda do Senhor. Né? E tinha até um estudante, deixa eu terminar com isso aqui, tinha até um estudante que estava estudando, vendo o irmão Brana pregar, isso está na mensagem Perguntas e Respostas número 1, acho que é a resposta 21, né? Perguntaram, né? Porque vai morrer, os 144.000 vão morrer, vão ser degolados, vão morrer, e fizeram uma pergunta aqui para o irmão Brana. Por favor, poderia vocês... Bom, é exatamente a mesma pergunta. Apocalipse 20, versículo 4. São ele as almas dos degolados pelo testemunho de Cristo,
que não adorariam a besta e nem receberiam sua marca, ó, veja, eles estão chegando agora, esta acaba de me ser entregue, acaba de me ser dada, já que diz que vieram e viveram e reinaram 1000 anos com Cristo, portanto é confuso por causa da perseguição da noiva. Porém, quem pode ser e reinar 1000 anos com Cristo? Eles serão os 144.000, esses degolados? O profeta diz, não, não, eles são a noiva. Né? Então, o profeta fala que foi aquela noiva que passou pelas perseguições, né? Pela semente, caindo na terra, né? Pelos leões. Mas esse estudante estava falando, serão esses degolados são 144.000? O profeta falou, não, 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 não. Essa aqui é a noiva. Essa noiva que faz parte da primeira ressurreição. Depois nós vamos abordar isso, amados, com calma, né? Apocalipse 20, onde está mostrando os tronos sendo postos, o julgamento das nações, o julgamento dos vivos ali. Mas que interessante, né? E ver que Moisés e Elias, eles vêm, eles são vencidos. Aí hoje nós vimos o Salmo 79, que mostra este acontecimento. Vimos como Moisés e Elias estavam vestidos de saco. Fomos lá e mostramos que saco está associado à lamentação, a choro, tipo de ministério que eles teriam, de arrependimento, de tristeza. Vimos que também a vestimenta de saco se refere com corpos suscetíveis à morte, porque eles são vencidos e mortos, né? Mas também vimos que é quando a noiva vem, multidões dizem, olha, regozijemos e demos glória porque vindas são as bodas do Cordeiro, eles estão vindo, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dar que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Isso aí já está falando de um outro tipo de corpo, um outro tipo de ministério. Agora, ela vem com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a noiva, e Israel a vê. E ela vem para o julgamento das nações. Ela vem para prender o falso profeta, a besta e o falso profeta. Mas isso nós vamos falar mais para frente, né? Nesses programas. Mas já foi bom, já foi suficiente de você... Alguns detalhes, né? Essa questão da bomba estourar, e nós vamos sair, vai queimar todo mundo, e nós vamos ver, adentrar no milênio sobre a cinza dos ímpios. Sim, 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 sobre a cinza dos ímpios. Mas vai ter sobreviventes, nações. Você viu aqui o diabo aqui, querendo oferecer as nações para o Senhor Jesus? O irmão Bruno falou assim que Jesus sabia que no milênio essas nações seriam dele novamente. Coisa gloriosa, né, amados? Por isso que coisas que hão de ser são importantes. Porque te dá maturidade. E isso aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé, porque você começa a conectar os pontos corretamente. Então, Deus te abençoe, Deus te dê uma boa noite de sono, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida e que você possa, cada dia mais, ter mais interesse pela palavra de Deus, em conhecer a esse Deus, em conhecer a palavra de Deus, os livros, a mensagem, o interesse de conectar esses cabos. São maravilhosos, amados, em saber que nós estaremos aqui caminhando este caminho uma vez mais. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa. Shalom!